Está valendo! My friend, o Flamengo deu um chocolate ontem no Maracanã. Bom, minha gente, vocês devem estar até estranhando minha abertura. Meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra. Vocês devem estar até estranhando minha abertura, mas eu estou homenageando aí três grandes ícones da comunicação brasileira que faleceram entre a noite de ontem e a manhã de hoje. Silvio Luiz, Antero Greco e o Washington Rodrigues, o Apolinho. Pois é. Bom, o Flamengo ontem realmente deu um chocolate no Maracanã e precisava dar esse chocolate, né? Flamengo goleou o Bolívar por 4-0 e fez com que os Geraldinos e Arquibaldos, como diria o Apolinho, ficassem muito felizes, mas muito felizes mesmo, entendeu? E o Flamengo precisava golear, precisava dar esse retorno maravilhoso que deu para sua torcida, entendeu? E precisava, mais do que tudo, precisava vencer e convencer, entendeu? E até porque o Flamengo precisava por causa aí da situação na Libertadores, né? O Flamengo correu um certo risco de cair para último no grupo se o Milionários vencesse o jogo dele, né? O Flamengo cairia para último antes do jogo do Flamengo. O Milionários estava vencendo até o finalzinho, quando o Palestino empatou, né? E aí o Flamengo foi lá e goleou o Bolívar por 4-0. Antes do primeiro minuto de jogo, o Cebolinha recebe pelo lado esquerdo e faz uma jogada espetacular, livra dois do Bolívar e cruza, né, na entrada da grande área para o Gerson, que domina, chama para o pé esquerdo e bate no canto, estopa 1-0 Flamengo, e aí tudo fica muito mais tranquilo para o Flamengo. E o Flamengo, que tem se notabilizado por ser um time que perde muitos gols, dessa vez não foi tanto assim, não. O Flamengo criou muitas oportunidades, tá? E não perdeu tantas assim, não. O Flamengo continuou em cima do Bolívar o tempo todo. O Bolívar teve uma ou duas boas chances no primeiro tempo, tá? Teve uma bola na trave, inclusive, levou um certo perigo. Mas depois o Flamengo foi para cima, foi com tudo para cima, até que conseguiu fazer o segundo gol. Até que foi até um lance meio curioso, porque o Ayrton Lucas, antes do segundo gol, ele tinha tido um erro bizonho no ataque, né? E muitos torcedores rubro-negros, creio eu, tenham criticado o Ayrton Lucas por conta desse erro bizonho, tá? Mas aí a jogada continuou, veio um cruzamento para o Gerson do lado esquerdo para o lado direito, e aí o Gerson dominou, chamou para o pé esquerdo de novo e cruzou a bola para a área. Aí a bola bate no zagueiro do Bolívar e sobra para o meio da área. E quem é que estava lá? Era o Pedro? Não. Era o Ayrton Lucas, rapaz. O Ayrton Lucas esticou o pezinho esquerdo, foi lá e fez Flamengo 2, Bolívar 0. Isso lá pelos 30 e poucos minutos do primeiro tempo. E isso realmente trouxe mais tranquilidade ainda para o Flamengo trabalhar o jogo. E o Flamengo continuou em cima depois do 2-0, tá? O 3-0 veio num contra-ataque onde o Pedro prendeu a bola, prendeu, esperou a passagem do Cebolinha de um lado e eu acho que do Gerson do outro. O Cebolinha passou pelo lado esquerdo, ele rolou pro Cebolinha e o Cebolinha estava numa noite muito boa, chegou batendo e fez 3-0 Flamengo e praticamente definiu a situação do jogo, tá? Aquela altura, a diferença de saldo do Bolívar para o Flamengo era de 6 gols para o Bolívar e 0 para o Flamengo. Ou seja, estava reduzindo para 3-3. Só que tem que, assim, a diferença de pontos do Bolívar para o Flamengo era muito grande. 10 para o Bolívar e 4 para o Flamengo. É praticamente impossível o Flamengo alcançar o Bolívar na pontuação, ser primeiro colocado do grupo. Mas, né, torcedor
a gente sempre acredita um pouco que possa acontecer isso. Bom, Flamengo 3-0 no final do primeiro tempo. Flamengo não tirou o pé até o final do primeiro tempo e depois vai para o intervalo 3-0. Aí começa o segundo tempo, o Flamengo continua em cima do Bolívar, até que pinta o quarto gol. Uma jogada que o Pedro domina em cima de dois zagueiros, ganha dos dois, rola para o Gerson pelo lado esquerdo, o Gerson faz uma bela jogada, dribla dois, e aí cruza para o meio para o Pedro ganhar na raça de mais um zagueiro do Bolívar e empurrar para o fundo da rede, fazendo um gol típico dele, né? Gol de centroavante, fazendo 4-0 Flamengo. E aí depois o Flamengo tira o pé, o Flamengo faz a festa da torcida, entendeu? Poderia ter feito mais? Poderia ter feito 5, 6, tranquilamente. Mas 4-0 tá muito bom pelo que o Flamengo produziu, pelo que o Flamengo não vinha jogando de bola, entendeu? 4-0 tá muito bom. O Flamengo que trocou o Gabigol, o Pedro pelo Gabigol, aí trocou mais algumas peças, entendeu? O Léo Pereira saiu no intervalo, aliás, antes do intervalo, né? Para entrar o Davi Luiz, o Léo Pereira talvez preocupe um pouco para as próximas partidas, tá? Então o Flamengo aí que tá numa situação agora bem melhor do que a que entrou na rodada de número 5 na Libertadores. Agora o Flamengo precisa vencer o Milionários jogando no Maracanã, tá? E se vencer, classifica pelo menos em segundo lugar, tá? Se vencer e o Palestino conseguiu o milagre supremo de vencer o Bolívar lá dentro, lá na Bolívia, aí o Flamengo termina em primeiro lugar a classificação geral na fase de grupos, tá? Tô falando que é milagre supremo porque o Bolívar joga na altitude de 3.600 metros lá de La Paz e o Palestino é tal e qual o Flamengo, joga sem altitude, tá? Então é muito difícil mesmo do Palestino conseguir esse resultado que seria fantástico, né, pro time chileno, tá bom? Não que eu ache o time do Bolívar tão espetacular, não é isso. Tanto que levou de 4-0 ontem, né? Poderia ter levado mais. Mas o Flamengo aí conseguiu a goleada que ele tanto precisava para poder aumentar o moral dele, né? Bom, lembrando o seguinte, Campeonato Brasileiro parou por 2 rodadas, tá? Por conta aí da situação dos clubes gaúchos que estão aí envolvidos na água, né? Por causa das chuvas, então o Campeonato Brasileiro vai parar por conta disso tudo, tá? Mas a Copa do Brasil não para, tá? No próximo meio de semana tem Flamengo e Amazonas pela Copa do Brasil e aí o Flamengo decide a sua situação na Copa do Brasil, tá? O Flamengo ganhou por 1-0 jogando muito mal contra o Amazonas aqui no Maracanã. Então o Flamengo decide lá no Amazonas a classificação dele. E na outra semana o Flamengo joga contra o Milionários no Maracanã para aí sim decidir a classificação dele na Libertadores, provavelmente em segundo no grupo, tá? E aí o Flamengo depois vai ver aí quem que vai enfrentar na segunda fase e tal. Tá bom, minha gente? Bom, um dia difícil para fazer essa gravação por conta desses 3 ícones que faleceram entre a noite de ontem e a manhã de hoje. Mas tá aí, tá entregue o nosso vídeo. Bom, se você tá aqui no canal e é inscrito, não, por favor, se inscreva no canal Potência Rubro-Negra, tá bom? Deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos, tá? Comente nos nossos vídeos. E, por favor, nos ajude a produzir com cada vez mais qualidade, tá bom? A gente vai, mas a gente volta com mais vídeos no canal Potência Rubro-Negra. Tchau, tchau, gente!